Como John Wesley fazia para ter intimidade com o Espírito Santo? Segredo revelado: heróis da fé. Pare de pensar que o problema da sua vida espiritual é apenas falta de tempo. Talvez o que esteja doendo dentro de você seja algo mais profundo. Você ora, mas sente o céu distante. Lê a Bíblia, mas em alguns dias parece que o coração não aquece. Vai à igreja, ouve sobre avivamento, sobre presença, sobre fogo. Mas no secreto ainda existe uma pergunta que incomoda sua alma. Por que eu não consigo viver uma intimidade real com o Espírito Santo como tantos homens de Deus viveram? Talvez você esteja justamente nesse ponto, cansado de uma fé apenas exterior, cansado de saber muitas coisas sobre Deus e, ao mesmo tempo, sentir que precisa conhecê-lo mais de perto. Cansado de lutar contra a frieza, contra a distração, contra a pressa, contra essa sensação amarga de que o coração foi ficando ocupado demais para perceber a voz do Senhor. E é exatamente aqui que esta mensagem precisa entrar. Porque a intimidade com o Espírito Santo não é um privilégio de poucos escolhidos da história. Não é um prêmio para supercrentes. Não é um mistério inacessível escondido atrás de grandes títulos, dons extraordinários ou experiências reservadas a uma minoria. É um caminho. E esse caminho continua aberto para quem decide buscar a Deus de verdade. John Wesley não marcou sua geração apenas por pregar ao ar livre, nem apenas por sua disciplina, nem apenas por seus sermões. Havia algo mais profundo. Havia um coração visitado, confrontado, moldado e incendiado pela presença de Deus. Havia dentro dele uma fome que não aceitava viver de aparência espiritual. E essa talvez seja a parte que mais confronta quem está ouvindo agora. Wesley não buscava parecer espiritual. Ele queria ser possuído, corrigido, guiado e transformado pelo Espírito Santo. Esse era o centro da sua vida. E talvez seja isso que esteja faltando para muitos hoje. Não mais conteúdo, não mais informação, não mais religião bem organizada, mas um coração quebrantado o suficiente para dizer: Senhor, eu não quero apenas falar de Ti, eu quero andar contigo. Eu não quero apenas conhecer versículos, eu quero conhecer a voz do Teu Espírito. Eu não quero apenas manter uma rotina cristã, eu quero viver comunhão verdadeira. Neste momento, enquanto você ouve esta palavra, não pense que chegou aqui por acaso. Deus ainda sabe alcançar uma alma no instante certo. Deus ainda sabe interromper a correria para tratar o interior de alguém. Deus ainda sabe reacender a chama de quem achou que já tinha perdido a sensibilidade espiritual. E se o seu coração está cansado, se a sua alma está sedenta, se existe dentro de você um clamor silencioso por mais de Deus, então fique até o fim, porque o que vamos revelar aqui não é uma fórmula humana, mas um caminho espiritual que pode devolver direção, fome, reverência, quebrantamento e presença à sua vida com Deus. Hoje você vai entender que o segredo da intimidade de John Wesley com o Espírito Santo não começou em uma plataforma, nem em um púlpito, nem diante de multidões. Começou no lugar onde Deus sempre começa a sua obra mais profunda, dentro do coração. E quando o Espírito Santo encontra um coração disposto a ser tratado, nenhuma vida permanece a mesma. John Wesley entendeu uma verdade que muitos só descobrem tarde demais. O Espírito Santo não enche um coração que quer apenas alívio, mas um coração que aceita ser transformado. Esse é o ponto em que muita gente se perde. Há quem busque paz sem arrependimento, consolo sem rendição, presença sem santidade, poder sem cruz. Mas Wesley foi sendo conduzido a perceber que a intimidade com Deus não floresce em um coração que apenas deseja sentir alguma coisa. Ela floresce em um coração que aceita ser purificado, confrontado e alinhado com a vontade do Senhor. Antes de ser conhecido por sua influência, Wesley foi marcado por uma inquietação interior. Ele não se satisfazia com uma vida espiritual superficial. Havia nele uma consciência profunda de que religião exterior não bastava. Ele entendeu que um homem pode manter práticas corretas e, ainda assim, carregar dentro de si uma alma distante do fogo santo de Deus. E aqui está uma das revelações mais fortes para quem ouve esta mensagem. A maior barreira para a intimidade com o Espírito Santo
não é a falta de capacidade, é a resistência interior. É quando a pessoa quer a visita de Deus, mas não quer a mudança que essa visita exige. Wesley buscava as Escrituras, orava, jejuava, examinava o próprio coração, porque sabia que a obra do Espírito não é decorar a vida de alguém com emoção passageira. A obra do Espírito é formar Cristo dentro do crente. É quebrar a dureza, vencer a vaidade, expor a hipocrisia, curar a frieza e conduzir a alma a uma vida de comunhão verdadeira. Por isso a intimidade dele com o Espírito Santo não nasceu de um desejo de viver experiências impressionantes. Nasceu do temor de viver longe da vontade de Deus. Talvez o Espírito Santo esteja tratando exatamente isso em você agora. Talvez o Senhor não esteja apenas chamando você para orar mais, mas para abrir áreas que você manteve fechadas. Talvez Deus não esteja pedindo apenas mais minutos de devoção, mas mais sinceridade no altar. Porque o começo da intimidade não é a intensidade da emoção. O começo da intimidade é a honestidade diante de Deus. Quando o coração para de se defender, para de se esconder, para de sustentar aparência e diz com verdade: Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim. Então, a presença deixa de ser uma ideia distante e começa a se tornar realidade viva. Wesley compreendeu que Deus não procura performance espiritual. Deus procura um coração disponível. E quando um coração se torna morada de arrependimento, fome, reverência e entrega, o Espírito Santo começa ali uma obra que nem o tempo, nem a oposição, nem as lutas conseguem apagar. A crise que revelou o vazio que a religião não conseguia esconder. Existe um momento na vida de quase todo crente sincero, em que a alma percebe uma verdade desconfortável. Estar perto das coisas de Deus não significa, automaticamente, estar cheio de Deus. John Wesley passou por esse choque interior, e foi justamente aí que sua caminhada com o Espírito Santo começou a ganhar profundidade real. Porque antes de viver um avivamento no coração, ele precisou encarar a dor de perceber que muito do que sustentava sua vida espiritual ainda não era a plena comunhão que sua alma desejava. Esse é um dos pontos mais fortes da história dele. Wesley não foi conduzido à intimidade com o Espírito Santo porque já se sentia completo. Ele foi conduzido porque a sua própria insuficiência ficou exposta diante de Deus. Havia zelo, havia estudo, havia prática religiosa, havia esforço moral, havia seriedade, mas ainda existia dentro dele uma inquietação que suas obras não conseguiam acalmar. Isso confronta profundamente quem ouve esta mensagem, porque muitos tentam vencer o vazio espiritual, dobrando o esforço exterior, quando na verdade o que falta não é mais atividade, e sim mais rendição. Há almas vivendo exatamente assim, pessoas que servem, trabalham, congregam, escutam mensagens, defendem a fé, mas carregam no íntimo uma sede que nada disso, por si só, consegue saciar. E o mais doloroso é quando a pessoa começa a perceber que consegue manter a aparência de estabilidade espiritual diante dos outros, enquanto por dentro enfrenta perguntas que não sabe responder. Onde está a paz que eu preguei? Onde está a certeza que eu disse ter? Onde está a chama que eu imaginava possuir? Deus permite esse confronto não para humilhar o coração sincero, mas para arrancá-lo da ilusão de que uma vida espiritual forte pode ser construída sem dependência profunda do Espírito Santo. Wesley foi levado a um ponto em que a fé teórica já não bastava. O coração dele precisava ser tocado de maneira viva, pessoal, transformadora. E aqui existe uma lição poderosa. Deus às vezes permite que a alma sinta o peso da sua carência espiritual para prepará-la para uma obra mais profunda. O Senhor fere o orgulho religioso para abrir espaço para a verdadeira comunhão. Ele deixa ruir a confiança na performance para construir a confiança na graça. Ele desmonta a segurança humana para ensinar o coração a descansar no poder do Espírito. Talvez você esteja em um tempo parecido. Talvez haja dentro de você uma luta silenciosa entre o que todos pensam sobre sua fé e o que somente Deus conhece sobre seu interior. Talvez sua alma esteja cansada de sustentar um cristianismo correto por fora
e frágil por dentro. E se isso está acontecendo, não veja esse momento apenas como fraqueza. Veja também como convite. Porque quando o Espírito Santo expõe o vazio, ele não faz isso para destruir você. Ele faz para mostrar que ainda existe mais. Mais verdade, mais graça, mais fogo, mais quebrantamento, mais vida. Foi essa crise que abriu caminho para uma fé mais viva em Wesley. Não a fé do discurso, mas a fé do coração visitado. Não a fé do hábito, mas a fé incendiada pela presença de Deus. E muitos só começam a experimentar intimidade real com o Espírito Santo quando param de esconder sua fome e admitem diante do Senhor: eu preciso de algo que minha força não pode produzir. Os meios da graça, o lugar onde Wesley aprendia a encontrar Deus. John Wesley descobriu que a intimidade com o Espírito Santo não cresce no improviso de uma fé desordenada. Ela amadurece quando o coração aprende a voltar, repetidas vezes, aos lugares onde Deus decidiu derramar graça. Wesley entendeu que oração, jejum, escritura, santa comunhão e devoção não eram rituais vazios para sustentar a aparência religiosa. Eram caminhos pelos quais a alma se colocava diante do Senhor para ser tratada, alimentada e transformada. Essa verdade muda tudo. Porque muita gente pensa que intimidade com Deus nasce apenas em momentos extraordinários, quando na realidade ela quase sempre é construída nos encontros constantes, secretos e sinceros entre a alma e o seu Criador. Wesley não tratava a vida espiritual como algo movido apenas por impulso emocional. Ele sabia que se o coração não voltasse continuamente à presença de Deus, a chama enfraqueceria em meio às pressões, distrações e lutas da vida. Por isso, ele buscava os meios da graça com reverência. Quando abria as Escrituras, não fazia isso apenas para obter conhecimento, mas para permitir que a palavra sondasse o seu interior. Quando orava, não estava apenas apresentando pedidos, mas abrindo a alma para que o Espírito Santo corrigisse intenções, quebrasse resistências e renovasse forças. Quando jejuava, não tentava provar disciplina, mas enfraquecer a carne para fortalecer a sensibilidade espiritual. Quando participava da comunhão, não seguia apenas uma prática da igreja, mas se aproximava com temor do Cristo vivo. Aqui está um segredo que muitos perderam. Deus costuma visitar com profundidade aqueles que aprendem a honrar os lugares da sua presença. O problema não é que o Senhor tenha parado de falar. Muitas vezes o problema é que o coração já não permanece tempo suficiente onde ele fala. Wesley compreendeu que uma alma superficial não se aprofunda de repente. Ela precisa ser conduzida, dia após dia, pelos caminhos onde a graça a encontra. Talvez seja isso que o Espírito Santo queira restaurar em sua vida hoje. Não apenas emoção em um culto, não apenas um momento forte de vez em quando, mas uma vida que volta a beber da fonte. Uma vida que aprende a se aquietar, a ouvir, a buscar, a insistir, a permanecer. Porque quem trata a presença de Deus como prioridade começa a perceber algo que os distraídos nunca entendem. O Espírito Santo se revela com profundidade àqueles que deixam de viver correndo na superfície. Wesley não se tornou íntimo do Espírito por acaso. Ele se colocou continuamente nos caminhos onde a graça de Deus molda um homem por dentro. E quando alguém faz isso com sinceridade, o céu deixa de ser uma ideia distante e começa a tocar a terra dentro do próprio coração. O método que protegia o fogo sem apagar a presença. Muitos olham para John Wesley e enxergam apenas disciplina. Veem horários, regras, hábitos, constância. Mas quem para nessa leitura ainda não entendeu o centro da questão? Wesley não organizava sua vida para substituir o mover do Espírito Santo. Ele organizava sua vida para não perder aquilo que Deus estava acendendo dentro dele. O método não era o Senhor da sua fé, era apenas a cerca que protegia o altar. Essa diferença é decisiva. Há pessoas que rejeitam qualquer ordem espiritual porque têm medo de cair em religiosidade. Outras abraçam tanta estrutura que já não conseguem perceber quando a presença de Deus se afastou do centro. Wesley trilhou um caminho mais profundo. Ele compreendeu que o coração humano é instável, que a carne ama a distração, que o mundo rouba foco
e que sem vigilância, até uma alma sincera pode se tornar espiritualmente dispersa. Por isso, ele construiu ritmos, não para se aprisionar neles, mas para manter a vida voltada para Deus. Sua rotina ajudava a alma a não se perder. Seus horários impediam que a correria ocupasse o lugar da devoção. Sua disciplina não era um troféu de superioridade espiritual, mas uma confissão silenciosa de dependência. Ele sabia que quem deseja intimidade com o Espírito Santo não pode viver entregue ao acaso. O fogo santo precisa ser alimentado, a mente precisa ser guardada. O coração precisa ser chamado de volta, muitas vezes, ao temor do Senhor. Esse é um confronto necessário para os nossos dias. Muita gente diz amar a presença de Deus, mas vive sem qualquer ordem que sustente essa busca. Quer profundidade, mas se entrega à dispersão. Quer sensibilidade espiritual, mas deixa a alma cercada por ruído. Quer ouvir a voz de Deus, mas não cria espaço para silêncio, reverência e permanência. Wesley entendeu que uma vida sem direção raramente alcança comunhão profunda. Mas há outro lado que também precisa ser dito. Wesley não permitiu que o método substituísse a chama. Ele sabia que hábitos sem rendição produzem secura. Rotina sem quebrantamento produz dureza. Estrutura sem amor produz aparência. Por isso, o segredo não estava apenas em ter um caminho organizado, mas em manter esse caminho debaixo da ação viva do Espírito Santo. Talvez Deus esteja chamando você a restaurar isso. Não uma religião fria, mas uma ordem santa. Não uma agenda vazia, mas uma vida protegida contra tudo aquilo que tenta roubar sua fome por Deus. Porque quando a disciplina serve à presença, e não ao ego, ela deixa de ser peso e se torna proteção. E um coração protegido aprende a permanecer aceso por mais tempo diante do Senhor. A santidade que o Espírito Santo produzia no secreto. John Wesley compreendeu que intimidade com o Espírito Santo não era apenas sentir consolo, paz ou emoção em momentos de oração. Para ele, a verdadeira comunhão com Deus sempre deixava marcas visíveis no caráter, nas escolhas e na maneira de viver. O Espírito Santo não vinha apenas para tocar o coração por alguns instantes. Ele vinha para moldar a vida inteira. Essa verdade separa a experiência passageira da transformação real. Há quem confunda presença com sensação. Há quem pense que intimidade com Deus se mede apenas pelo quanto alguém chorou, pelo quanto sentiu ou pelo quanto se emocionou. Wesley enxergava mais fundo. Ele sabia que o Espírito Santo age levando o crente à santidade, ao amor pelas Escrituras, ao arrependimento contínuo e a uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Por isso sua busca não era por experiências para impressionar pessoas. Sua busca era por uma obra interior que vencesse o orgulho, a vaidade, a dureza e tudo o que resistia à vontade de Deus. Ele entendia que quanto mais perto alguém chega da luz, mais percebe o que ainda precisa ser tratado. A presença do Espírito não alimenta a ilusão de grandeza. Ela produz temor, humildade e sede de pureza. Esse ponto precisa alcançar quem está ouvindo agora. Talvez você esteja buscando uma resposta de Deus, um renovo, uma visitação. Mas o Senhor quer fazer algo ainda mais profundo. Ele quer alinhar seu interior, quer curar o que está torto, quer vencer aquilo que se tornou normal em sua alma, mas que não combina com a vida de Cristo em você. Porque o maior milagre da intimidade com o Espírito Santo não é apenas sentir algo forte em um culto, é se tornar alguém diferente no secreto. Wesley sabia que a chama verdadeira não apenas aquece, ela purifica. E quando o Espírito Santo encontra um coração ensinável, ele começa uma transformação que alcança pensamentos, palavras, intenções e desejos. É assim que a comunhão deixa de ser teoria e se torna evidência viva de que Deus ainda opera profundamente naqueles que o buscam. A comunhão que ele não viveu sozinho. John Wesley entendeu que a intimidade com o Espírito Santo não floresce apenas no isolamento. Existe um tipo de tratamento de Deus que acontece no secreto, mas existe outro que só amadurece quando o crente caminha em comunhão, prestação de contas e exortação sincera.
Wesley não tentou viver a vida espiritual como alguém autossuficiente. Ele sabia que um coração sem vigilância e sem correção pode se enganar com facilidade. Por isso, ele valorizava ambientes onde a alma era confrontada, encorajada e lembrada das verdades de Deus. A comunhão, para ele, não era simples convivência religiosa. Era um instrumento de graça. Era um lugar onde o Espírito Santo podia usar outros irmãos para despertar, corrigir, fortalecer e manter acesa a chama da fé. Isso é poderoso, porque muitos querem profundidade com Deus, sem permitir que ninguém toque nas áreas frágeis do seu coração. Há pessoas que oram, choram, buscam, mas continuam presas em ciclos porque resistem à luz que vem por meio da comunhão verdadeira. Querem consolo, mas não correção. Querem presença, mas não confronto. Wesley enxergava que o Espírito Santo também trabalha quando o crente decide não caminhar sozinho, quando aceita ser pastoreado, quando ouve uma palavra que fere o orgulho, mas cura a alma. Esse princípio continua vivo. Deus não nos chamou para uma fé isolada, silenciosa e intocável. Ele nos chamou para um corpo, para uma família espiritual, para uma caminhada em que somos ajudados e também responsabilizados. A intimidade com o Espírito Santo se aprofunda quando o coração aprende a ser humilde, não apenas diante de Deus, mas também diante dos irmãos certos. Wesley sabia que o fogo pode enfraquecer quando ninguém percebe nossa frieza. Mas em comunhão santa, a alma é lembrada, despertada e sustentada. E quando alguém aceita esse cuidado, descobre que a presença de Deus também visita o coração através da comunhão que ele mesmo estabeleceu. O verdadeiro segredo, constância de um coração rendido. No fim, o segredo de John Wesley não estava em uma técnica escondida, em uma experiência reservada a poucos, nem em uma fórmula espiritual difícil de alcançar. O que havia nele era algo mais profundo e mais confrontador. Um coração que decidiu permanecer rendido ao Espírito Santo. Não por um dia, não apenas em momentos intensos, mas como direção de vida. Essa é a parte que mais desmonta as ilusões de quem procura atalhos. Muitos querem resultados espirituais sem perseverança. Querem profundidade sem constância. Querem intimidade sem entrega contínua. Wesley, porém, entendeu que a presença de Deus não se trata como evento, mas como caminho. A alma que hoje busca e amanhã abandona, que hoje se quebranta e amanhã se dispersa, dificilmente sustenta uma comunhão madura com o Senhor. A força da vida espiritual dele estava nessa permanência. Ele voltava à oração, voltava à palavra, voltava ao exame do coração, voltava ao arrependimento, voltava à presença de Deus. E é justamente esse retorno constante que o Espírito Santo usa para formar um homem por dentro. Não é a perfeição de quem nunca falha, mas a rendição de quem sempre volta ao altar. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você agora. Não uma promessa impulsiva que dura poucos dias, não um momento de emoção que logo se apaga, mas uma decisão sincera de permanecer. Permanecer buscando quando sentir e quando não sentir. Permanecer crendo quando houver fogo e quando houver silêncio. Permanecer obedecendo quando a alma estiver forte e quando estiver cansada. Porque a comunhão verdadeira não se prova apenas nos dias de facilidade, mas na fidelidade dos dias comuns. Wesley deixa uma lição que continua viva. O Espírito Santo se revela com profundidade a quem deixa de brincar com a própria fé e decide caminhar com Deus de forma estável, reverente e perseverante. E quando essa constância nasce de um coração rendido, a intimidade deixa de ser desejo distante e começa a se tornar realidade viva. O chamado que continua vivo para você hoje. A história de John Wesley não foi preservada apenas para ser admirada, foi preservada para confrontar, despertar e chamar. Porque o mesmo Deus que tratou o coração dele continua chamando pessoas comuns para uma vida incomum de comunhão, oração e rendição. O Espírito Santo não deixou de visitar os que têm fome, não deixou de acender altares esquecidos, não deixou de restaurar almas cansadas. O problema nunca esteve na falta de poder em Deus.
O problema sempre esteve na disposição do coração humano de se render por inteiro. Talvez, ao longo desta mensagem, você tenha percebido que não precisa de mais distrações espirituais. Precisa de encontro. Precisa voltar ao lugar secreto com verdade. Precisa abrir o coração sem máscaras, sem defesas, sem a tentativa de parecer forte diante de Deus. Porque a intimidade com o Espírito Santo começa quando o homem para de sustentar aparência e aceita ser tratado pela graça. Foi isso que aconteceu com Wesley. E é isso que ainda precisa acontecer com muitos hoje. Deus ainda responde o clamor sincero. Ainda honra a alma que se arrepende. Ainda visita quem decide buscá-lo com inteireza. Ainda derrama consolo, correção, força e renovação sobre aqueles que reconhecem sua necessidade. Não importa se a sua fé esfriou, se a sua rotina secou a sua sensibilidade, se o seu coração se tornou pesado nos últimos tempos, o Espírito Santo ainda sabe reacender o que parece fraco, ainda sabe restaurar o que parecia perdido, ainda sabe conduzir de volta quem quase desistiu de buscar. Por isso, esta mensagem não termina apenas com uma explicação sobre a vida de um homem de Deus. Ela termina com um chamado pessoal. O segredo revelado não foi apenas o que Wesley fez. O segredo revelado é o que Deus deseja encontrar em você. Um coração quebrantado, disponível, constante e rendido. Quando esse coração se coloca diante do Senhor, a comunhão deixa de ser teoria. A presença deixa de ser linguagem religiosa. E a vida com Deus começa a ganhar profundidade real. Que hoje nasça dentro de você uma decisão santa. Não a de admirar de longe a intimidade que outros viveram, mas a de buscar pessoalmente a presença de Deus, até que seu coração também seja cheio, moldado e governado pelo Espírito Santo. A oração de rendição que reacende a comunhão. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti nesta hora com sinceridade, sem esconder minhas fraquezas, sem maquiar minha condição, sem tentar parecer forte diante daquele que conhece profundamente o meu coração. Tu sabes onde minha alma esfriou. Tu sabes onde a pressa me roubou. Tu sabes onde a distração ocupou o lugar da Tua presença. E por isso eu te peço, visita-me novamente com a Tua misericórdia. Eu não quero apenas continuar falando de Ti. Eu quero andar contigo. Não quero apenas manter uma aparência de fé. Quero viver uma comunhão verdadeira com o Teu Espírito Santo. Arranca de mim tudo o que endureceu o meu interior. Quebra o orgulho escondido. Corrige o que está torto. Limpa o que se contaminou. Traz arrependimento onde houve descuido. Traz temor onde houve superficialidade. Traz fome espiritual onde houve acomodação. Senhor, assim como fizeste uma obra profunda na vida de homens que te buscaram com inteireza, faz também em mim. Ensina-me a voltar à Tua presença com constância. Ensina-me a amar a Tua palavra. Ensina-me a cultivar o lugar secreto. Ensina-me a permanecer quando o dia estiver pesado, quando a mente estiver cansada e quando o coração estiver em luta. Eu não quero viver de momentos passageiros. Eu quero ser sustentado pela Tua presença. Espírito Santo, toma o governo da minha vida. Sonda meus pensamentos, revela minhas intenções, alinha meus desejos com a vontade de Cristo. Faz nascer em mim um amor santo pela verdade, pela oração, pela pureza e pela obediência. Não permitas que eu me acostume a uma vida espiritual rasa. Leva-me mais fundo, leva-me ao ponto onde a minha vontade se cala, e a Tua voz se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Eu creio que Tu ainda transformas. Eu creio que Tu ainda restauras. Eu creio que Tu ainda reacendes corações cansados. Por isso, hoje eu me rendo novamente. Meu coração é Teu, minha mente é Tua, minha caminhada é Tua. Que a minha vida não seja marcada apenas por palavras sobre Deus, mas pela evidência viva de que o Teu Espírito habita em mim, me corrige, me consola e me conduz. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, não deixe que tudo termine apenas como um momento bonito. Há palavras que emocionam por alguns minutos, mas há visitas de Deus que exigem resposta.
E talvez o Espírito Santo esteja chamando você exatamente agora para tomar uma decisão que já foi adiada vezes demais. Não volte para a mesma frieza. Não aceite novamente a mesma distância. Não se conforme em conhecer sobre Deus e continuar sem profundidade com Ele. Que este seja o seu ponto de retorno. O dia em que você decidiu parar de sobreviver espiritualmente e começou a buscar comunhão verdadeira. O dia em que a oração deixou de ser obrigação e voltou a ser encontro. O dia em que a presença de Deus deixou de ser assunto e voltou a ser necessidade. Porque quando um coração se rende de verdade, o céu responde com graça, direção e renovação.